E no episódio de hoje trouxemos um assunto inédito aqui, Lara. Isso mesmo, nós vamos falar de um dos cereais mais consumidos do mundo. Ele Se só não fica mais. atrás do milho e do trigo. Qual será que é, você sabe? É isso aí, então hoje a gente trouxe aqui um pesquisador especialista na parte de melhoramento e genética de plantas. Que planta? Calma aí que você vai ver agorinha. Antes disso, já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta e compartilha, ó, esparrama no mundo. Então roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Agro 2. Lara, parece que tem mais de mês que a gente não grava esse Parece, podcast. eu tava com essa sensação. Eu falei, eu tava numa saudade, porque pra vocês continua aí aparecendo normal, né? A quantidade de podcasts que a gente vem fazendo. Mas a gente ficou um tempinho aí, porque a gente parou pra fazer um super evento, que foi um sucesso, que foi o primeiro congresso Agro 2. Não, foi top, hein? Gente, vocês têm que dar uma olhada, foi tão bom, tantos palestrantes renomados, com tanto conteúdo, e é um evento que veio para ficar, para fazer a diferença, para trazer informação tanto para estudantes quanto para as pessoas que já trabalham no meio do agro. Então já fica a dica aí para vocês, viu? Para vocês assistirem. E aonde que assiste, Pedro? Dentro da plataforma do Agroplay, que é o seu Netflix do agro. Então todas as palestras estão lá dentro, você pode voltar, revisitar, assistir e em breve muito mais novidades, muito mais conteúdos serão disponibilizados para você que já está dentro da plataforma. E o melhor, Lara, totalmente gratuito. Oba, aí ficou melhor mesmo, porque informação nunca é demais. Informação e conteúdo é o que move o mundo. E quem tem informação e tem conteúdo, ó, sai na frente. E a gente está aqui hoje, ele é mestre, doutor Pós-doutor. e pós-doutor. Eu acho que eu nunca conheci um pós-doutor na minha vida, hein, gente? Isso não é normal. Ou natural, vamos dizer assim. Não é muito natural, porque, assim, vamos combinar, a gente tem que estudar demais. E não é nem todo mundo que tem essa disposição e essa vontade de se dedicar aos estudos. Com quem que nós estamos falando aqui hoje, Pedro? Hoje nós estamos aqui com ele, doutor, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, próximo aqui a Goiânia, na cidade de Santo Antônio de Goiás. Ele é especialista em genética e melhoramento de arroz. Eu tô aqui com ele, o grande Adriano Castro. Como é que você tá, Adriano? Tudo bem? Como vão? Tudo certo, né? Tudo Bom certo. demais. Adriano, seja muito bem-vindo aqui. Obrigada por você ter aceito esse convite. E para a gente bater esse papo aqui, para falar de um cereal que está presente na vida do brasileiro e, como disse o Pedro, não só na vida do brasileiro, é um dos mais consumidos no mundo, mais apreciado. E eu vi várias curiosidades a respeito da produção do arroz, e eu quero tirar algumas dúvidas com você aqui para a gente poder falar muito desse assunto, que é a sua especialidade, é isso mesmo? É isso mesmo. Agradeço primeiramente ao convite, né? E a oportunidade de poder conversar e explicar um pouco mais, trazer um pouco mais de informação sobre a cultura do arroz, o trabalho que a Embrapa faz, né, com essa cultura de melhoramento, desenvolvimento de tecnologias para a cultura do arroz. Perfeito. Adriano, antes pra gente começar aqui, só para te explicar um pouco aqui do nosso público que acompanha o canal e acompanha aqui o podcast. Tem gente que tá vendo pelo YouTube e tem gente que tá ouvindo pelo Spotify. Então a gente abraça muita gente, assim, desde o produtor rural, desde profissionais, a dona de casa que tá lavando louça tá escutando o podcast também. Lavando arroz. Lavando arroz. E não precisa lavar o arroz. Eu sei. Explica pra gente o que é o melhoramento genético de plantas, especificamente, pra gente poder começar essa prosa. Bom, de maneira bem resumida, o trabalho de melhoramento, o foco é desenvolver novas cultivares de arroz, né, que sejam mais adaptadas, que sejam mais produtivas, com maior tolerância aos diferentes estresses, né, as resistências, as diferentes doenças que provocam problemas para a cultura do arroz. Então, basicamente, é o trabalho focado no desenvolvimento de novas cultivares de arroz. Isso para ela ser adaptada a uma nova realidade dos desafios que são, digamos, oferecidos para ela no campo. Exatamente, né? A gente está em busca da cultivar perfeita que não existe, né? Nunca Porque chega, né? a gente sempre está procurando um material ou uma cultivar que seja mais produtiva, que tenha mais qualidade de grãos, do ponto de vista de nutrientes, de cocção, de etc., né? De rendimento de grãos inteiros, que seja resistente às diferentes doenças que estão presentes hoje no campo e que vão surgir ao longo do tempo. Então, tem
inclusive esse trabalho de melhoramento preventivo, né? Já pensando nos desafios do futuro. Uhum. E as questões climáticas também interferem aí? Exatamente. Porque o nosso país é um país que a gente pode falar que é continental. Então, eu imagino que o que é plantado no Rio Grande do Sul, que é o estado que mais planta arroz, eu imagino que deve ser diferente do que é plantado no Sudeste, ou porque lá as condições climáticas, bom, eu comparei Sudeste com o Sul, é meio parecido, né? Então vamos lá, no Norte e no Sul, são condições climáticas diferentes, aí são espécies diferentes? São condições climáticas diferentes, são sistemas de plantio diferentes. Por exemplo, o arroz do Sul ele é cultivado sob inundação durante todo o ciclo da cultura. E, por exemplo, o arroz que a gente planta no norte, no nosso centro-oeste, por exemplo, é um arroz que é cultivado como a soja, como o milho, né? Então, a gente o chama de arroz de terras altas porque ele não é inundado, normalmente não tem nenhum tipo de irrigação. Então, são plantas praticamente diferentes, da mesma espécie, tá? Mas de subespécies diferentes. Tá? É tudo arroz, no final é tudo arroz. Exatamente. O que diferencia só é na hora do plantio que diferencia, mas na hora do consumo final é a mesma coisa. É o mesmo produto final, né? Mas o sistema de plantio é diferente, as cultivares são diferentes, elas têm demandas de nutrientes distintas. Então, é como se fossem duas culturas separadas, mas com o mesmo produto final, que é o arroz. Esse arroz que o brasileiro procura no mercado hoje, um arroz de altíssima qualidade. Né? Então, o produto final é o mesmo, mas o processo é totalmente diferente. Isso depende de cada região. Depende de cada região. Depende de cada região. E qual que é o processo de cultivo mais comum aqui no Brasil? É o arroz irrigado, é esse que o produtor ele planta o arroz, normalmente a área está seca, sem inundação nenhuma, ele planta o arroz e inunda essa área, né? E o arroz vai ficar sob inundação até 10, 15 dias antes da colheita. E daí ele retira essa água? Retira a água e procede com a colheita. Então a água não fica durante todo o ciclo do arroz, não. É só depois que ele já está um certo tamanho. Exato. Ela ficaria aí em quase que 95% do tempo todo, né? Caramba, mas deve ser um manejo difícil, hein, Adriano? É um manejo difícil. Era isso que eu ia falar. E deve ser um manejo também mais caro. Exatamente. É mais caro que a soja, por exemplo, ou não? Ele é muito próximo com o custo de produção da soja hoje em dia. Só que tem uma demanda hídrica, uma demanda de água muito maior. Por isso que eu te perguntei. Porque isso hoje... é um problema nas condições atuais. Sim, é isso. Exatamente. Então, será que que o arroz vai valer peso de ouro daqui a alguns anos? Ou vai mudar a forma do manejo, da plantação? Pois é. O meu foco dentro da Embrapa é trabalhar justamente o outro arroz. O arroz focado para o sistema de terras altas. Esse cultivado como milho, como a soja, né? E nesse caso, o arroz depende somente das chuvas para concluir a sua produção. Isso que seria o arroz de terras altas. Exatamente. Que até para a gente poder contextualizar. Exatamente. E ele é plantado também na época de safra, como a soja, ou ele tem também uma época diferente que ele é plantado? Ele depende das chuvas. Depende da chuva. Existem duas metodologias principais, ou duas encaixes principais, né? No comecinho das chuvas, há a possibilidade de entrar com a cultura do arroz de terras altas. Setembro, outubro ali? Ou pós-soja, por exemplo, né? O arroz entrando como opção em rotação com a soja ou outras culturas. Que legal. É o Oryza sativa, né? Oryza sativa. Esse de terras altas é a subespécie japônica e o irrigado é a subespécie índica. Então, existe uma pequena diferença, inclusive do ponto de vista de planta, né? Mas, no meu caso, a gente está trabalhando mais com japônica. Agora, teve um outro dado que me chamou muito a atenção no cultivo do arroz, é que em 40 anos, a quantidade de terras destinadas à plantação de arroz, ela diminuiu. Então, tem-se hoje uma quantidade menor, vem diminuindo nesses últimos 40 anos, só que a produção, ela basicamente triplicou. Como que isso é possível? Qual que é a diferença do arroz? Dos anos 70 com de 2020? Mas eu falo assim, porque a gente fala muito sobre... A gente fala sobre muita crescente do agronegócio, mas a gente tem a preocupação também em não desmatar mais. Exato. E o arroz ele vem num movimento contrário. Quando a gente fala de pecuária, é sempre abrindo pastos. E o arroz ele vem no movimento contrário, ele vem diminuindo cada vez mais as suas áreas de plantio.
Mas em contrapartida, no outro lado, ele vem sempre superando a quantidade, a produtividade. Como que isso é possível, né? Por que o arroz nisso é possível com o arroz? É a busca da eficiência, né? Mas você atribui isso às pesquisas? Sim. O Brasil usava 5 milhões de hectares para produzir em torno de 10 a 11 milhões de toneladas de arroz, que é o que a população brasileira consumia. Né? Hoje em dia, nós utilizamos menos de 2 milhões de hectares para produzir em torno de 13 milhões de toneladas. É uma diferença. Então, isso é uma tecnologia, inclusive nós na Embrapa levamos isso para a reunião, né, da COP, né? É uma tecnologia poupa-terra. Nós estamos disponibilizando 3 milhões de hectares para se cultivar soja ou plantar outras culturas ou a própria pecuária. Né? Que legal, hein? E qual é a razão? Como é que a gente explica, né, essa maior eficiência? Né? Basicamente, melhoramento genético, desenvolvimento de novas cultivares, mais manejo. Técnicas de manejo que propiciaram o arroz chegar mais próximo do seu potencial produtivo. Então, são diferentes fatores que, combinados, a gente está justamente buscando essa maior eficiência ou o potencial produtivo da cultura. E você é um especialista em arroz, mas você acha possível fazer isso com outras culturas? Isso é possível e isso é objetivo necessário, né? Dos colegas que, por exemplo, da Embrapa, que trabalham com soja, com milho, com as próprias forrageiras, né? As pastagens. Né? Então, está todo mundo buscando a mesma coisa, que é o quê? Produzir mais em menos tempo, tá? Com menos uso de insumos possível. Tá? Então, se eu consigo produzir, em vez de usar 110 dias para ter um ciclo de arroz, se eu puder ter cultivares que consigam produzir com 90 dias, 120, 150 sacas por hectare, usando menos nitrogênio, menos potássio, menos fósforo, menos defensivos agrícolas, é o que a gente busca. Perfeito. Isso quer dizer eficiência. Você tocou num ponto muito importante, porque muita gente, às vezes, tem uma informação equivocada da agricultura que acha que o produtor ele quer usar o defensivo químico o máximo possível, mas ele esquece que é muito caro. E né? Agora mais caro ainda. E agora tá mais caro ainda, né? Com todo esse cenário global aí de China que tá amarrando os insumos aí, né? Que tá travando muita safra. Adriano, para a gente ter noção hoje, o que é a produtividade de uma... Aliás, vou reformular a pergunta. Hoje, qual que é a cultivar mais plantada de arroz no Brasil? A cultivar de arroz de terras altas mais plantada no Brasil é a Esmeralda, BRS Esmeralda. Né? A Embrapa lançou um novo material no ano passado, o BRSA 502, que deve tomar o espaço da Esmeralda por algumas características que ela tem que são melhores em relação ao cultivar anterior. Tá? E é uma cultivar adaptada para sistemas de integração sustentável. Né? Então, ela traz muito disso que eu estava explicando para vocês. É uma cultivar que vai expressar o seu potencial produtivo com custo de produção menor, com uma utilização menor de insumos, de uma forma geral, e num prazo, num ciclo muito curto. Então, ela se encaixa em rotação com soja, rotação com milho, em rotação... É possível se plantar soja, planta o arroz e depois se planta um feijão, tudo dentro de um ano, dentro de uma safra. Isso é sustentabilidade que a gente está procurando. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu não tenho como fazer esse sistema de rotação, ou é possível fazer? É possível. Porque lá eles fazem aquele sistema de alagamento, irrigado, né? Então, é possível fazer essa rotação Algumas áreas também? não é possível se fazer esse tipo de sistema, né? Algumas áreas é possível, já tem a área de soja, por exemplo, está crescendo muito nessas áreas que antigamente eram cultivadas só com arroz. Então, várias áreas de arroz que eram para esse ambiente irrigado já estão sendo utilizadas também com soja, né? E outras plantas, né? Que são adaptadas mais àquele clima do frio do sul, né? Como aveia, azevém, alfafa. Então, são outras culturas que participam dessa integração. Mas, de novo, todas as áreas procurando essa maximização da produtividade. Adriano. Então, a soja se beneficia com essa rotação, o arroz se beneficia com essa rotação e as outras culturas também. Construção de perfil de solo, né? Exatamente. É infinito, né? Não acaba nunca. Mas, assim, em termos de toneladas, o que produz 1 hectare de tonelada de um campo de arroz de esmeralda, arroz de esmeralda, por exemplo?
Nós estamos falando aí em torno de 6, 7, 8 toneladas hoje, é o que os produtores estão conseguindo tirar. Nossa, os muito, produtores mais tecnificados, é o que a gente fala, o arroz mais de 100. Né? É um projeto que a gente desenvolveu, um nome fantasia que a gente desenvolveu com os produtores, que era produzir mais de 100 sacas de arroz por hectare em condições de terras altas. Tá? Essas produtividades não são conseguidas em lugar nenhum do mundo, né? Somente no Brasil. Então, a gente tem uma tecnologia realmente muito efetiva, de ponta. E se você conseguir produzir mais de 100 sacas por hectare com arroz, considerando o custo de produção do arroz, ele é mais interessante do que a própria soja. Olha que legal. A soja porque é comoditizada demais, né? Então, assim, o pessoal acha que é só soja, milho, mas tem muitas outras coisas. Adriano, parece que eu lembro, cara, de um tempo atrás, acho que essa esmeralda você teve à frente, né? Do lançamento dessa cultivar, não foi? Sim. E aí foram quantos anos até chegar aí pro mercado, essa cultivar? Essa é uma pergunta interessante, deixa eu até te interromper. Assim, quantos anos demora até uma cultivar ficar pronta? É um processo bem longo, porque a gente inicia lá nos cruzamentos, né? Em torno de 10, 12 anos para que isso chegue no mercado, dependendo das análises finais que são realizadas, né? Então é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo, então, e é muito dinheiro. E a pesquisa não para, então não para. O tempo todo. Então, todos os anos, isso é o bom, né? E o processo é dinâmico. Então, todos os anos a gente tem feito em torno de 200 a 300 cruzamentos por ano, aqui na Embrapa Arroz e Feijão, né? Então, todos os anos a gente tem uma leva nova de linhagens elite, que são destinadas a esses testes finais que eu comentei, testes finais que são realizados também com a participação da indústria, que avalia as linhagens e vê a pertinência ou o potencial dessas linhagens de irem para o mercado, e os produtores também. Então, a gente tem uma avaliação conjunta, vamos dizer assim, no final. A indústria, os produtores... E a Embrapa. E a Embrapa. Não chega no consumidor final, essa parte não. A decisão final é tomada junto com esses parceiros, mas, obviamente, conhecendo o que o produtor, o consumidor final quer. A gente sabe exatamente o que o consumidor quer em termos de qualidade de grão. O agulhinha cristal, né? O agulhinha com aquele aspecto vítreo. Uma coisa interessante. Qual que é a diferença? Quando eu tenho lá na prateleira um arroz agulhinha, quando eu tenho o sem ser agulhinha, qual que é essa diferença desse arroz? É muita coisa, né? Também, não, você sabe um negócio que eu tava vendo esses dias, cara? O Adriano pode até explicar pra gente aqui. Eles fazem um polimento no grão de arroz, você sabia? No agulhinha? Em todos. Em todos, exceto no integral. Exatamente. Mas como que faz um polimento em grão de arroz? Eu não faço a menor ideia. Tecnologia. Qual que é a diferença? Quando o consumidor chega numa gôndola, ele vai escolher. Qual que é a diferença de... Porque nutricional... tirando o integral, aliás, tirando o integral não, você vai me contar se tem essa diferença. Nutricional, não calórico, mas eu digo nutricional. Tem diferença, de fato, do arroz negro para o arroz integral, para o arroz agulhinha? O arroz roxo. Né? Como é que é? Tem diferença? Tem diferença, sim. Né? Se a gente considerar o arroz branco, né, a gente tem 3 classificações. A gente tem o arroz integral, o arroz parbolizado e o arroz branco polido, que é o mais consumido pela população. O parbolizado. Parbolizado. É o do risoto. Não é. Tem o arroz do risoto também, gente. Mas eu explico. O arroz integral é o arroz que é colhido e retira-se a casca do arroz no beneficiamento. E você tem o arroz integral, que é basicamente o arroz polido com uma película que ele tem em volta, natural do próprio arroz. E por que ele não é tão comercializado? Porque eu acho que mais cultural, gosto das pessoas, da exatamente. E ele tem 11% de proteína. Nossa! Tá? O arroz parbolizado, o que é o arroz parbolizado? Você pega o arroz com casca e você dá um pré-cozimento nele com a casca. E depois retira-se essa casca. Com esse pré-cozimento, parte da proteína que está na película do arroz, ela entra dentro do arroz, né? Ela incorpora. Ela é incorporada dentro do grão de arroz. Então, ele é um arroz que tem 7%, em torno de 8% de proteína. E o arroz polido, que é esse que a maioria das pessoas comem, ele tem uma porcentagem um pouco menor.
Tá? Em torno de 6 a 7% de proteína. Então, essa é basicamente a diferença. Então né? é por isso que dá uma saciedade maior. Exatamente. Não só proteína, né? Tem minerais também, que essa película é bastante rica em minerais. Então, minerais e proteína Então, o é a grande integral ele diferença. tem mais proteínas e minerais Exatamente. do que esse É, arroz. você já viu que quando você come arroz integral, você fica com uma saciedade maior? Sim, sim. Exatamente. Nossa, eu nem sabia disso, gente, dessas diferenças. E a gente tem o arroz negro, o arroz vermelho, o arroz... E esses são cultivares diferentes. São cultivares diferentes. Você tem um arroz para cozinha japonesa, que ele tem uma característica diferente. A gente normalmente gosta do arroz soltinho na panela. Sim. Esse é um arroz em que a gente busca a aglutinação É uma goma, dos parece que é grãos. uma Eles goma. têm que ficar pregadinhos Melecado. no outro. Mas esse é uma cultivar diferente, então, São desse cultivares arroz. diferentes. Então, o que a gente exporta não é esse arroz que a gente consome aqui no Brasil. Se a gente... A gente exporta o arroz branco normal. Esse Normal. arroz que é o grande mercado, né? Esses arrozes preto, o aromático, o japonês, normalmente a gente tem um pouco de produção no Brasil, mas a gente ainda importa desse arroz. Entendi. E o arroz do risoto, qual que é a diferença dele? Porque ele também dá uma liga e ele Exatamente. cresce mais na hora do cozimento. Basicamente é isso. E ele tem um sabor diferenciado, Sim. né? Um sabor um pouco... o sabor do risoto, que alguns falam que tem um pouco amanteigado, Mas etc. ele também ele tem, se você deixar ele al dente, ele é um pouquinho mais arenoso. Exatamente. Também. Mas é porque você Né? mistura queijo no meio lá, e aí você... Mas foi bom saber dessa história aí do arroz, né? Porque eu acho que é uma dúvida muito comum, né? Porque às vezes tem pessoas que não dão Com tanta certeza. importância. Qual que é a diferença do integral para o branco? É a Exatamente. mesma coisa? E esse mercado tem crescido muito, né? Que é o mercado que a gente fala das especialidades ou dos nichos, né? De arroz, né? Que é um mercado que está buscando saúde, aromas, um arroz diferenciado que traga uma nutrição talvez diferenciada, né? Por exemplo, 100 gramas de arroz preto, ele equivale a 100 ml de vinho tinto, em relação aos flavonoides que são Olha disponibilizados pelo arroz preto. Então, isso, né, é extremamente interessante. Né? Saudável. É bastante saudável. Né? Então, são formas diferentes do arroz que estão à disposição do produtor, né? do produtor, do consumidor, né? E isso tem ganhado mercado. E, Adriana, acho bacana demais a gente trazer essa prosa de um jeito assim tão digerível, né? Digestível, né? Porque às vezes é muito comum, né? Porque a gente que trabalha no campo, né? Na produção e tudo mais, às vezes vê o produto lá na gôndola do supermercado, não tem noção de quantos anos de pesquisa e de estudo Exatamente. que tem por trás daquele arroz que ele está consumindo lá, do feijão que ele está comendo, né? Agora, sim, fantástico. você falou essa história, né, do arroz e feijão. Eu vejo que existe muita pesquisa em torno do arroz. A minha visão é que é uma pesquisa, ela está um pouco mais à frente, na minha humilde visão. Você acha que esse olhar assim, para o arroz dentro da Embrapa é mais por conta dessa nossa cultura, desse casamento entre arroz e feijão, e houve essa necessidade de olhar-se mais? O que se deu isso? O que você acha que se deu essa pesquisa assim, sem parar, E né? mais volume. E mais volume, exatamente. É justamente pelo mercado, pelo potencial e pela necessidade da gente ter tecnologias para arroz e também feijão, né? São duas culturas básicas da população Que brasileira. está no prato de Estão no todo prato dia. Pobre do rico. todo dia. Todos os Exatamente. dias, não tem diferença. Então a Embrapa, como empresa pública, ela tem que cuidar da casa nossa, né? Então Então não é o acaso que o não, olhar... é estratégico. Né? Estratégico. Uma missão estratégica que a Embrapa tem de realmente trazer tecnologia, solucionar os problemas, identificar nichos, identificar novas oportunidades de negócio, de plantio, de colocação dessas duas culturas no sistema de produção, porque isso é importante para nós, né? E, inclusive, toda a parte social e econômica, a gente acompanha isso, né? Como é que está a curva ou a quantidade de arroz e feijão que nós comemos desde 1970? Está crescendo, está diminuindo? Exatamente. Né? E a gente, inclusive, faz campanhas para que se busque
o consumo, né? Ou que se mantenha esse consumo do que a gente chama de par perfeito, né? O arroz e o feijão, né? O arroz entrando com a fonte principal de carboidratos e energia do brasileiro e o feijão entrando como a fonte principal de proteínas do brasileiro. Sim. E por isso nós falamos que é o par perfeito. São dois alimentos que se complementam muito bem, né? E nós temos a sorte, talvez não seja sorte, né? Mas de termos essas duas fontes de alimento como base da nossa alimentação, né? Quando a gente compara com outras nações, né, que usam outras fontes de alimentação, o brasileiro é privilegiado em ter o arroz e feijão como fonte básica de alimentação. É mais completo. Não, e eu vou falar para Completo. você, né? O Adriano já rodou o mundo aqui também. A gente vai falar um pouco das experiências dele também aí, do pós-doc que ele fez lá na França, dos Estados Unidos. Mas o brasileiro, no geral, né? Aqui a abundância de alimento, Deus abençoou demais, né? Nosso país. A variedade. Eu acho engraçado que, por exemplo, a gente escuta muito aqui em Goiás, né? Aqui em Goiânia, porque a turma aqui do Brasil inteiro tá assistindo, ouvindo. Aqui a gente fala assim, nossa, eu tô com a fome de arroz e feijão hoje. Você já escutou essa lá? E quando a gente viaja e fala assim, não tem um feijãozinho, não. E o feijãozinho é muito nosso. É cultural Sim. demais. É né? muito nosso. Para a gente achar um feijãozinho fora do Brasil, você tem que ir em lugares Nossa. brasileiros. E não vai ser o feijão que a gente come E aqui. A não vai gente ser. não vai achar o feijão carioca, por exemplo, fora do Brasil. Isso é É o feijão, específico daqui. preto, né? O feijão preto tem, por exemplo, na China. Eles produzem também. Mas o carioca não existe em nenhum outro lugar além do Brasil. E parece que até a maneira de preparar é diferente da Diferente. nossa. Não é? Então- Acho que eles não têm nem panela de pressão. É um negócio meio duro, meio sem sabor. Exatamente. Não tem aquele caldo E encorpado. eu passei um pouco por isso, né? Quando fui morar fora, não tinha o nosso feijão. E aí a gente passa apertado, não deixa de comer feijão, acaba achando outros feijões. Outras fontes, né? Mas não é a Acaba mesma coisa. encontrando uma panela de pressão para conseguir fazer o feijão no dia a dia, porque realmente faz muita falta. Faz. Adriano, mas aí, o arroz vai por cima ou por baixo do feijão? Boa pergunta. Tanto faz. Né? Eu prefiro o feijão por cima do arroz. Eu também. Eu pra mim- também, mas tem gente que fala que é o contrário. mas no estômago mistura tudo. Então Na verdade você mistura ali, mas eu acho que o mais comum é o arroz por baixo e o feijãozinho ali por cima. Adriano, mas assim, cara, fantástico o seu conhecimento que a gente vê que você domina, assim, de uma forma que eu acho que poucas pessoas dominam Sim. esse assunto. Mas como é que chegou nisso, cara? De onde surgiu essa paixão de agronomia, de pesquisador, de seguir essa linha mesmo de desenvolver E tecnologia? o arroz? Onde que você E o arroz, chegou né? no Por que o arroz? Eu tenho um caso particular, né? Que meu pai é agrônomo, meu pai trabalhou no Embrapa por muito tempo e foi pesquisador da Embrapa e eu acabei seguindo o caminho, né? E meu pai trabalhava com arroz, inclusive. Então, tá. foi uma escolha fácil. Eu acho que time que tá ganhando não se mexe, 100% né? Mas, Lara, influenciado. eu tenho que falar, porque é meu tio, né? Nós somos primos, mas o pai dele, né, o tio Emílio, pra até mandar um abraço pra ele, que provavelmente ele vai assistir esse episódio aqui. Abraço, Ele foi um dos Emílio. grandes responsáveis por eu ter escolhido a agronomia, porque, né, Adriano? Sim. Todo mundo que senta pra conversar com ele sobre agronomia, acabou, não tem Acaba volta. seguindo, Tem como, né? acaba se apaixonando. E foi bom porque eu ganhei um consultor 24 horas, né? Sobre arroz, sobre genética e melhoramento de plantas, né? Então a gente está sempre falando de arroz e de Você não teve melhoramento. nem dúvida. Você, quando foi estudar, você já sabia que era agronomia e já começou a mexer com arroz também. Eu nunca tive dúvida porque, inclusive durante a agronomia, as disciplinas de genética e melhoramento de plantas, eu fiz já achando, né, interessado, porque eu escutava essas histórias em casa da mágica que você pode fazer Sim. com a genética, né? O desenvolvimento de plantas novas, né? Nossa Senhora. Que vão realmente Literalmente uma impactar no mágica. mercado, exatamente. É, né? literalmente. Então, E a sua graduação foi onde, Adriano? eu me formei em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, e depois fui para Piracicaba fazer meu mestrado e doutorado. Depois trabalhei na iniciativa privada por 3 anos e depois vim para a Embrapa, onde estou desde 2007. Mas você tem aí também algo que você acabou de concluir. O que foi que você acabou de concluir? Eu tive uma oportunidade bastante interessante. Eu fui fazer um pós-doc, hoje em dia o pessoal chama de cientista visitante, na França, né? E o objetivo desse período lá era entender como que a gente pode utilizar de ferramentas, principalmente de biotecnologia, no programa de melhoramento de arroz da Embrapa, trazendo maior eficiência para desenvolver essas cultivares, né? No caso, era especificamente com seleção genômica. Como é que a gente pode utilizar os genes ou os marcadores que a gente consegue, né, nas plantas, através do DNA,
para fazer uma seleção mais rápida e mais efetiva para que eu consiga diminuir esse tempo de desenvolvimento de cultivares. Em vez de gastar 12 anos, talvez a gente consiga trazer isso aí para 6, 5 anos. É um salto tremendo. Gigante. Nossa. Gigantesco. E isso quer dizer trazer mais rapidamente cultivares que impactem o mercado. Isso é benefício para o produtor, benefício para a indústria, benefício para o consumidor. Eu que não estou no campo, eu fico imaginando assim, porque você fala sempre em melhoramento e a pesquisa não para. Eu fico pensando, mas é possível melhorar mais e mais e mais e prever? Como que é feita essa previsão de desafios que possam acontecer no Você campo? falou sobre mudanças climáticas e eu vou trazer uma informação para você. A gente está ligado, né, como pesquisadores, a esses painéis de mudanças climáticas, essas pesquisas todas que saem, a gente tem colegas participando. A gente fez um levantamento do que vai acontecer para o Brasil, para a região onde se planta arroz, basicamente o arroz de terras altas, então região centro-norte brasileiro, o que vai acontecer com temperatura, com chuvas nos próximos 50 anos. Então, a gente já tem isso bem retratado. E a pesquisa está em cima disso agora. Exatamente. Então, já prevendo isso, a gente tem que acelerar tornar a nossa pesquisa alinhada com esse futuro, né? Então, por exemplo, tolerância... Que esse futuro que será para você como? Esse futuro que está chegando, né? E que você acredita que vai ser como esse futuro, nessa condição climática que a gente sabe, nesse desafio de produzir mais alimento, e a gente tem essa luta de diminuir a emissão de gases, de despoluir os rios, de economizar água. Como que você vê isso? Eu vejo sempre, não tenho preocupação com isso, acho que a gente está tomando as decisões corretas nesse momento. Muitos produtores hoje já têm uma forma muito diferente de produzir, pensando em sustentabilidade, pensando numa forma limpa de produção. Já chegou ao Exatamente. Campo. As tecnologias estão sendo produzidas para a gente minimizar esse problema, né? Como eu falei para vocês, cultivares, formas de manejo. Nós temos colegas trabalhando com bactérias que são benéficas para as plantas. Você faz a inoculação, por exemplo, de sementes de arroz com certos tipos de bactérias que vão trazer para esse arroz maior tolerância seca. Olha aí. Por exemplo, uma bactéria que foi identificada que traz benefício para o arroz. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando com melhoramento genético, mas eu tenho colegas trabalhando com outras formas de tecnologia que vão produzir essa agricultura de futuro, que é uma agricultura que vai estar preparada para esse ambiente de futuro que a gente espera, né? E a gente espera que ele não seja tão negativo como se pinta, né? Porque medidas já estão sendo tomadas hoje em dia. Para reverter, ou no mínimo estabilizar. A gente, por exemplo, trouxe essa eu falei da tecnologia poupa-terra, né? Então tem muitos milhões de hectares sendo disponibilizados para agricultura ou para reflorestamento, né? Dentro do Brasil. Então, há a possibilidade da gente produzir de uma forma mais efetiva, mais inteligente, mais sustentável, pensando no bem de todos, né? Do Brasil, do planeta como Isso um porque todo. A gente só usa, acho que, menos de 50% do território, né? Exatamente. Imagina se a gente utilizasse isso, né? Então, assim, o medo que o Brasil causa no resto do mundo é grande, viu? É grande. Adriano, e uma pergunta. Esses cultivares que são desenvolvidos aí pela Embrapa, aí pelos programas de pesquisa, eles são disponibilizados no mercado varejista tradicional que o produtor vai lá e compra e pode plantar na fazenda dele? Ou como é que ele tem acesso a essa tecnologia da Embrapa, por exemplo? A Embrapa normalmente produz o material e ela licencia para outros produtores de semente, né? Os obtentores, que são os obtentores. Não, eles são... A Embrapa é o obtentor e eles são os multiplicadores. Ah, entendi. E eles multiplicam e levam essa tecnologia com uma capilaridade muito maior do que a Embrapa tem para o produtor de grãos, realmente. E eles têm acesso a isso, os produtores de semente, de maneira gratuita, a essa tecnologia. Exatamente. A Embrapa faz um licenciamento e a Embrapa recebe um royalty em cima dessa tecnologia que é oferecida para o produtor. Esse royalty, isso está sendo negociado junto ao Ministério da Agricultura e ao governo para que esses royalties voltem para retroalimentar a pesquisa. Então, esses royalties seriam utilizados como fonte de financiamento para a gente conduzir
os nossos ensaios de campo, os trabalhos de biotecnologia e assim por diante. Então, seria uma retroalimentação do processo. Essa é uma das fontes de financiamento? Essa é uma das fontes de financiamento. Que basicamente é do governo federal. Do governo federal. E a Embrapa hoje tem uma forma diferente também. A gente está buscando isso de parcerias público-privadas, né? Então, parcerias realmente com produtores de sementes ou com outras empresas. Né? Multinacionais. Multinacionais também? Multinacionais também, no sentido de desenvolver tecnologias, né? E depois a exploração dessa tecnologia é discutida posteriormente. E o Brasil exporta essa tecnologia do arroz? Sim. Exporta também. Só para você ter uma ideia, o Brasil é a principal fonte de pesquisa em arroz de terras altas no planeta. Porque o arroz irrigado, ele é muito cultivado na China, no Japão, né? Em vários países. Na Ásia, né? No geral, né? Exato. E o arroz de terras altas, até por ser aquele primo pobre que produzia muito pouco, não valia a pena investir nisso, ficou meio de lado. A Embrapa encarou isso como um desafio. Mesmo porque a gente tem essa condição climática. Exatamente. É necessário produzir-se mais e gastando menos água. Exatamente. Que é uma realidade. E hoje nós temos uma tecnologia que produz, como eu falei, mais de 100 sacas por hectare, utilizando só as águas da chuva, utilizando muito pouco fertilizante, porque se for plantado depois da soja, por exemplo, basicamente não se precisa colocar nitrogênio, só um pouco de nitrogênio, mas fósforo e potássio praticamente não se precisa colocar, dependendo da análise de solo, logicamente, de cada propriedade. Né? Mas é um cultivo de muito pouco, de custo muito baixo, de produção muito alta e que traz uma série de benefícios para o sistema, inclusive, né? Redução de plantas daninhas que são resistentes a glifosato e outros herbicidas que estão no sistema, diminuição de pressão de nematóides e de outras pragas da soja e assim por diante. Então, é uma gramínea, né? Normalmente, a gente conhece muito a soja com milho, essa rotação, né? E a Embrapa coloca à disposição hoje o arroz como uma opção sustentável e rentável para essa rotação, né? Então, é uma inovação que foi colocada no mercado. Nós tivemos, inclusive, que fazer um curso de produção de arroz em áreas de alta tecnologia, porque a gente não estava dando conta mais de atender telefone, WhatsApp, tamanha demanda que essa tecnologia teve no mercado. Olha. Que legal, hein? Adriane, então o Brasil hoje ele é vanguarda na produção de arroz? Exatamente. No mundo? O arroz, inclusive no arroz irrigado, nós temos produtividades hoje que se equiparam às melhores produtividades do mundo. Mas é mais comum a produção irrigada no Brasil. Irrigado. Né? Mas aí vocês estão querendo fazer essa transição ou não? Nós queremos trazer para o produtor brasileiro a opção. Ah, entendi. Né? E a gente vislumbra no Até mesmo porque o irrigado é mais caro. Exatamente. Ele tem uma demanda, uma pegada... Né? Maior em termos de água, de nutrientes e assim por diante. Imagino que tem que ter uma estrutura você tem que fazer maior. as áreas, tem a sistematização das áreas, né? O arroz de terras altas, a gente está falando do arroz sendo colocado em áreas de plantio direto, né? Direto na palhada ali. Direto na palhada. Como a soja. Inclusive isso é bom a gente trazer, né? Porque muita gente acha que o arroz de terras altas é cultivado daquela forma, que tem que revolver o solo. Não. Hoje nós temos cultivares adaptadas para áreas de plantio direto, sem problema nenhum. Com essas altas produtividades que a gente mencionou. E o custo sai muito mais barato. E eu só trago uma informação aqui que é interessante. A perspectiva que a gente vê é de que o arroz torne-se o Brasil torne-se um grande player, um grande fornecedor, exportador de arroz no futuro. Então, hoje a gente produz 13 milhões de toneladas, exportamos 500 mil toneladas, 1 milhão de toneladas. Muito pouco, né? Pelo que produz, Sim. né? Exatamente. Mas é porque o consumo interno é muito alto também, muito né? grande. E os países, de uma forma geral, conseguiam produzir o arroz que consomem. Tipo, a China produziu o arroz que ela consumia, mas a China começou a importar. E produzir arroz para chinês é uma quantidade enorme. Né? Nós produzimos 13 milhões de toneladas. Eles precisam de mais de 300 milhões de toneladas para eles, só para a China. E eles já começaram a importar. Então, há uma perspectiva muito grande de que o arroz passe a ser uma commodity, como a soja e o milho, com um comércio internacional global, mais forte. Bolsa de e Chicago. O arroz e o Brasil passe a ser um grande fornecedor de arroz, porque a tecnologia a gente tem. Se a gente precisar pular
dos 2 milhões de hectares que a gente tem hoje para 5 milhões de hectares, nós temos área, nós temos tecnologia. Nós podemos pegar um pouco da área que está sendo cultivada com milho, ou com soja, ou com as pastagens, dependendo do mercado, e o produtor conhece as perspectivas de mercado, e destinar isso para a cultura do arroz. A tecnologia está pronta. Está pronta. Então, é extremamente estratégico para o Brasil, não só para a nossa produção interna, garantia dos nossos estoques, garantia do prato principal do brasileiro, mas também pensando em exportação, em comércio e em trazer divisas para o Brasil. Você falou nessa possibilidade de alta produtividade e até para atender também aqui os brasileiros. E eu sei que a sua área é de pesquisa, mas por que esse salto tão grande no arroz no último ano, mais que dobrou? Porque assim, se a produtividade ela é grande, se a gente não exporta tanto assim, por que esse salto tão grande? O que aconteceu com o arroz no meio do caminho? Que ficou assim, que era uma coisa, né? Subiu que era muito, né? barato, vamos falar assim, que ainda é caro para a mesa do brasileiro, era acessível, mas hoje um saco de arroz está muito caro. Bom, houve uma mudança, principalmente com a pandemia, né? As pessoas tiveram que ficar em casa e o arroz voltou a ser priorizado. O arroz, o feijão, essa alimentação nossa, né? Então, a pessoa deixou de sair para ir comprar um sanduíche no lado de casa ou para ir no shopping center, etc. E passou a se alimentar mais em casa. Eu lembro, então, eu lembro a lei do... Oferta e demanda. Exatamente. Eu lembro quando deu aquela incerteza que foi naquele março de 2020, né? Que todo mundo ficou meio desorientado, que o povo começou a ir no supermercado, até acabou os papel higiênico do supermercado. E você via gente com carrinho, com 5 sacos de arroz, assim, ó. Parecendo que tava juntando arroz para ficar dentro de um bunker Foi nesse março trancado. que subiu e nunca mais voltou. O preço nunca mais caiu. E ao o mesmo feijão tempo... ainda caiu, mas o arroz não. E ao mesmo tempo, existia um estoque brasileiro que estava muito baixo, né? Tá. Então isso tudo, como o Pedro falou, né? A oferta e procura, né? Fez com que o preço fosse para um outro nível. E ao mesmo tempo... O que aconteceu com o preço do adubo, do fertilizante, dos também, defensivos? né, o dólar. Tudo subiu. Sim. Então, o preço ou o custo de produção de arroz subiu, né? Então, esse deve ser o preço do arroz da agora para frente, em torno de um saco de 5 quilos ali, em torno de R$20. Mas vale a gente fazer uma... 25, mas eu faço uma ressalva, né? Um saco de 5 quilos de arroz... Dura quanto tempo na sua casa? Será que ele é realmente meses. caro? Numa casa né? dura 3 meses. Se você comprar 1, 2 cervejas, 3 cervejas é o preço, né? Ou outros produtos. Então, verdade, assim, verdade. A gente né, escuta isso, mas ao mesmo tempo a gente gostaria de fazer essa análise. Reflexão, né? Não estou dizendo que está barato ou que poderia ser realmente mais barato, mas 5 quilos de arroz é um alimento de qualidade e que vai durar para a dona de casa ali por um bom tempo, alimentando a família e então... tá barato mesmo. Vai plantar o arroz lá pra você ver, viu? Tanto que é fácil. Exatamente, tem isso também. Né? Você falou isso também, plantar o arroz. É uma cultura fácil, desafiadora, assim, comparando com as outras culturas, comparando com a soja, com o milho, você considera que ela está em que nível de desafio? É uma cultura fácil de se produzir. Rústica. Né? Exatamente. Se você só em termos de doenças, por exemplo, do arroz, em relação a essas outras culturas, o arroz praticamente tem pouquíssimas doenças, poucos insetos que realmente causam prejuízos. O controle principal, ou talvez a dificuldade maior, é controle de plantas daninhas, né? Mas a Embrapa, inclusive, lançou no mercado a primeira cultivar do planeta com resistência a herbicida. Olha aí. E ela é não transgênica, tá? Olha só. Então, para o ambiente de terras altas. Então, tecnologia sendo colocada à disposição do produtor, foi uma parceria com uma empresa privada, inclusive, essa tecnologia, que resolve talvez o principal ponto de dificuldade da cultura do arroz de terras altas, que é controlar a planta daninha. Isso, em termos, então, assim, você pode fazer uma aplicação de herbicida na área que a planta daninha morre, mas o arroz não. Exatamente. Controla folhas largas e folhas estreitas com 1 ou até 2 pulverizações
E quando você compara o custo de produção normal de uma cultivar que é não resistente com essa resistente, você tem uma redução do custo de produção de até 50%. É muita coisa. Exatamente. Então é uma baita de uma tecnologia. A gente lançou uma cultivar em 2018. Uma próxima cultivar com essa mesma tecnologia está programada para chegar em breve. E outras cultivares, como a 502, a 503, são cultivares que vão... A 502 foi lançada, mas a 503, que nem foi lançada ainda, já tem essa característica incorporada na sua composição. Adriano, vou aproveitar aqui, vou abusar de você um pouco, vou fazer uma pergunta que eu acho que talvez você pode me ajudar a responder ela. Porque é engraçado, né? A gente pega variedades de soja, variedades de milho, a gente vê lá aqueles nomes assim, tipo feroz, bônus, desafio, enfim... Assim, igual o nome dos bois. Igual o nome dos bois, né? Aí, por exemplo, como que é o processo para escolher esse nome? Igual, por exemplo, da esmeralda. Por que chama esmeralda o arroz? Chama esmeralda porque a minha avó se chama esmeralda. Não sei se você sabia, sabe eu isso. já sabia, por isso que eu fiz essa pergunta. Então foi uma... Porque a minha tia também. Foi uma homenagem a ela. Gente, que chique! E ao mesmo tempo era uma planta que tem uma característica diferente. Ela tem o stay green, né, que é uma característica da planta estar pronta para colheita e ela permanecer verde. Tá? E isso tem benefícios, né? Isso normalmente está correlacionado com maior tolerância ao acamamento no caso do arroz. Então, o acamamento é quando a planta deita antes do tempo, né? Exatamente, trazendo dificuldades para colheita, prejuízo para a qualidade do grão e assim por diante. Então, muito importante, a gente botou muita pressão para selecionar para tolerância a acamamento das nossas cultivares. E isso é chave. Não se solta, não se lança mais cultivar no mercado que não tem esse tipo de característica. Então a gente lançou a sertaneja, a esmeralda, primavera. Primavera é uma cultivar extremamente famosa no Brasil. Foi a primeira cultivar de terras altas com grão longo fino, soltinha na panela. E era muito tranquilo para a gente escolher esses nomes, né? Mas posso colocar o meu também, não tem problema não. O problema é se o seu nome tiver alguma outra registro no ministério de alguma empresa relacionada à agricultura com o seu nome, isso já impede a utilização do seu nome numa cultivar. Tem isso então também. a Embrapa começou, e as outras empresas também observaram isso, que começou a ficar muito difícil achar um nome que não seja proibido de se utilizar numa cultivar. E vocês registram os nomes antes de ter a cultivar ou não? A gente tem, para lançar, a gente tem que fazer o registro do cultivar e a proteção no Ministério da Agricultura. Do nome? Do nome. Então você não pode ter... Você tem que ter a cultivar primeiro. Mas isso aí antes de escondidinho, né? Antes de ninguém ficar sabendo. Exatamente. A gente tem a cultivar, decidimos pelo lançamento, ok. Então vamos registrá-la e protegê-la. Nesse momento a gente escolhe o nome, né? Aí o Ministério da Agricultura aceita e registra e protege com aquele nome, ou não. Ele te fala, olha, esse nome é proibido, já está sendo utilizado. Então a Embrapa hoje... Isso é um desafio achar o nome. Exatamente. Por isso a gente mudou. Hoje as cultivares são BRS, que é o código que a gente normalmente usa para a Embrapa, relacionado ao Brasil. A de arroz e 501, 502, 503, se for para o ambiente de terras altas. 701, 702, 703, se for para o ambiente de arroz irrigado. Mas isso não tem a ver com aquele zoneamento climático, não? Não. É um código aleatório É um código mesmo. nosso só para... Preferi quando era esmeralda. Eu mais também. Simpático. Eu fui voto vencido na Embrapa nesse caso aí. Mas que legal, pensa, Lara. Você mas colocar o nome da sua avó... mas o BRS é mais profissional, vamos falar assim, né? Quando Exato. você vai vender, né? Mais institucional. Você vai vender... O que você tá vendendo? Não, eu tô vendendo a BRS 501 ou a esmeralda. Esse é o nome fantasia que a gente chama, né? O esmeralda, e ou o BRS primavera. também é fantasia. É o nome do RG. Não, esse é como se fosse uma marca da Embrapa para todas as cultivares de arroz, de soja, de milho, todas são BRS. Aí você só muda quando começa o primeiro número, aí muda, para identificar que é o arroz, para identificar que é a soja. Isso é uma característica que nós, da equipe do arroz, estamos seguindo. O feijão segue, eu sei que a turma da soja segue, mas algumas culturas o pessoal ainda está insistindo com os nomes fantasia, até um momento que eles vão entender a dificuldade. Mas esses são os que vendem, né, Adriano? Assim, são os nomes que são comerciais. Exatamente. Porque você imagina, você vai chegar lá no produtor lá, você não quer plantar aí a BRS A200 e não sei o quê? É mais fácil você chegar né, e falar assim, tem a esmeralda aqui top pra você plantar. Mas o produtor, ele acaba acostumando com essa terminologia. Isso é muito comum na soja, né? Sim, muito comum. Então, a gente
acabou migrando por força maior, né, para essa lógica. E a gente percebe que hoje as pessoas que ligam para a gente, os produtores, eles sabem exatamente o que é a 501, a 502 e conversam com propriedade sobre as características de cada um desses materiais. Agora eu tenho uma pergunta boa aqui também. Esses cultivares, a gente sabe que o Brasil sobrevive muito da agricultura familiar. Esses cultivares são para os grandes produtores ou essas pessoas que estão dentro da agricultura familiar têm acesso a isso? Elas têm acesso a isso. Não há nenhuma dificuldade de se utilizar, por exemplo, o A502 para o agricultor familiar ou no produtor de alta tecnologia. O que normalmente vai diferenciar é que no ambiente familiar ele vai utilizar uma tecnologia menor e vai produzir um pouco menos. Quando você tem a opção e a possibilidade de colocar uma alta tecnologia, você começa a chegar próximo do potencial produtivo desse material. Então, nós estamos falando de mais de 100 sacas por hectare e assim por diante. Uma característica que é muito demandada pelo agricultor familiar é que a cultivar não seja de porte muito baixo, porque a colheita é feita manualmente, né, com cutelo normalmente. Com cutelo. Então, se é uma planta muito baixa, isso traz dificuldades para a colheita. Mas para o grande produtor ele é feito mecanizado. Ela é feita mecanizada. Então, a gente não pode... são várias características relacionadas a isso. É o depende. Primeiro, tolerância a acamamento. Então, a planta que a gente procura hoje normalmente tem 1 metro de estatura e não passa disso. Normalmente com colmos ou com uma arquitetura de planta que proporcione plantas firmes. O colmo é a coluna vertebral exatamente. Da planta. Você sabe que você falou, só para não esquecer, desculpa interromper seu raciocínio, até nas suas pesquisas, o porte dela, o tamanho dela é para colheitadeira? Tem cultivares que são pensados na colheitadeira? Exatamente. Nossa, mas de certa forma que também funcione para o agricultor familiar. Então, se ela tiver 90 centímetros ou 1 metro de altura, para o agricultor familiar, não há problema de se fazer a colheita. Ele vai colher o arroz com postura ereta, etc. E isso não é problema. Né? E a gente tem uma filosofia também que o produtor, o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele tem que produzir para a sua subsistência, mas, se possível, ele tem que produzir mais para que ele possa vender. Fazer dinheiro. Né? Então, não é a ideia de fazer com que o agricultor que não tenha muito recurso, que ele permaneça numa agricultura de dificuldade, de problema para sustentar a sua família. A ideia é que ele consiga fazer tenha o seu sustento, mas que tenha também um excedente, que ele vise o mercado. E se ele for comercializar, ele vai ter um arroz soltinho, de qualidade de grão, que tenha aquele aspecto vítreo na hora de vender. Então, o arroz que ele vai vender tem que ser o mesmo do produtor tecnificado, porque o mercado é o mesmo. Sim. Né? Adriano, agora vou voltar à pergunta, que eu não lembro se a gente respondeu essa pergunta. De como que é feito o polimento do arroz. Não respondeu pra gente. Acho que a gente ficou tão empolgado aqui, tanta pergunta. Mas é um assunto fascinante a gente falar do arroz, porque é algo tão presente no nosso dia a dia. Mas esse polimento ele já é um pós-colheita, né? Já é um beneficiamento. Exatamente. Isso acontece no beneficiamento do arroz. O arroz ele é colhido com casca, daquela forma, vai para as máquinas de beneficiamento, existem pedras. Normalmente, o arroz passa no meio dessas pedras que são reguladas, né, por uma distância correta, que fazem o descascamento, sai a casca, e posteriormente aquela película, né, que é a diferença entre o arroz integral e o arroz branco, para que se produza o arroz branco polido. Né? E essa casca hoje ela é aproveitada, né, pelas indústrias para aquecimento normalmente para se fazer energia, né? Cama de frango também, né? Cama de frango, mas se usa para fazer energia. Essa película, né, que era o famoso farelo de arroz, né? Isso é utilizado nas rações, né? É um produto riquíssimo, né? E então, assim, do arroz nada se perde. Nada se perde. Até boi de pecuária usa palha de arroz lá de cama também. Exatamente, né? A palha do arroz é utilizada para transporte de melancia, por exemplo, né? Para proteger os frutos. Mas a finalidade do polimento, então, é tirar essa casca e essa película. A finalidade é essa. Sim. E ver aquele grãozinho, agulhinha
casquinha Sim, transparente que o isso. brasileiro culturalmente mais consome. Aham. E você sabe que eu acho que eu nunca vi um arroz com casca, então acho que eu nunca vi. Põe um Google lá que você vai ver depois. Pois é, eu vou fazer eu isso. convido vocês para uma visita na Embrapa. A gente está, nesse momento, semeando os nossos experimentos todos, né? Um momento importante para nós. Então, ali fevereiro, março, abril, tem bastante arroz. Se vocês tiverem interesse, vocês estão convidados para nos visitar. Vamos demais. A Gabi, já anota aí, já põe na agenda aí pra gente Você sabe que eu fazer tenho outra... uma reportagem em loco lá, hein? Ia ser bem legal mesmo. Agora eu tenho uma outra curiosidade. Você está falando muito que a gente tem que esperar a época da chuva. Mas é possível plantar arroz o ano todo? Usando todos os manejos necessários? É Sim, possível? sim, é Mas possível. é comum no Brasil ou não? Isso está se tornando de interesse do produtor, porque se você vai plantar fora da época de chuva, quando nós estamos falando do arroz que não é o inundado, né, nós temos que falar de uma irrigação suplementar. Né? Sim. Então, áreas de pivô central, por exemplo. Né? Então, áreas que não têm problema de frio, e aí é uma restrição, o arroz não suporta temperaturas abaixo de 15 graus. Né? Então, áreas, por exemplo... Mato Grosso, Isso. Pará, Maranhão. E Goiás para cima aqui. Exatamente. Se você tiver condição de fornecer água para o arroz, você pode plantar ele durante todo o ano. Inclusive explorando a entre-safra, onde os preços normalmente são mais interessantes. Perfeito. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos, né, um maio, um junho, julho um pouco mais frio, mas tem produtores plantando arroz a partir de julho, né, e colhendo arroz em setembro, antes do plantio da soja. Isso. Então, a soja é semeada em cima da palhada do arroz e esse produtor colhe o arroz quando ninguém mais tem o arroz no Brasil, num custo de produção, com um custo, né, com uma rentabilidade ainda maior. Então, Adriano, assim, só para a gente explicar para o público, porque a soja, a gente sabe que ela tem um período de vazio sanitário. Né? O que é esse período? É um período no ano que não pode ter uma planta de soja no campo para evitar contaminação de patógenos, principalmente como a ferrugem asiática. O arroz, então, ele não passa por esse período de vazio sanitário. Eu posso plantar qualquer hora. Você poderia plantar em qualquer momento, inclusive nesse período de vazio sanitário da soja. Para não ficar com a terra parada, por Exatamente. exemplo. Olha aí, tá vendo? É uma excelente cultura. Então, isso que é o interessante, né? O arroz sendo colocado como uma opção para essas áreas, né? E por que não era opção antes, né? Principalmente por conta do acamamento, né? Nós estamos falando de áreas, essas áreas de pós-soja, rotação com soja, áreas de pivô central, são áreas de altíssima fertilidade, né? Então, são áreas, o filé que o produtor tem, né? E ele não tem, era muito difícil você colocar o arroz nessas áreas e você tinha normalmente problema de acamamento, principalmente, ou um ciclo muito longo. A Embrapa soltou, por exemplo, a 502, que não acama, mesmo nessas áreas de alta fertilidade, né? Com um ciclo de 95 a 100 dias, dependendo do local que você está se plantando no Brasil, né? E com uma série de benefícios, né? Alta rentabilidade, sustentabilidade, um custo de produção baixo e assim por diante. Então, o arroz passa a ser uma opção muito interessante. Bastante atrativo. Bastante atrativo. E em termos de maquinário, Adriano, é o mesmo maquinário que se usa para soja? A mesma plantadeira, o mesmo molinete lá na colheitadeira que vai na frente? Como é que é o maquinário para arroz? A colhedora é a mesma, né? A questão da semeadora é importante que se faça quando a gente está falando de máxima produtividade. A gente busca espaçamento entre linhas, né, de 17 a 25 centímetros. Então, tem que ser semeadoras que permitam esse espaçamento. Essa regulagem aí. Exatamente. Então, há uma série de semeadoras disponível no mercado hoje, semeadora de trigo, etc. Ah, bacana. Que pode se utilizar com arroz. Então, os produtores que estão realmente plantando a soja e plantando o arroz, já como rotação nas suas áreas tem a sua semeadora de soja, já regulada ali para os 45 centímetros entre linhas, e a semeadora de arroz regulada ali para 17 centímetros entre linha. Perfeito. O restante dos equipamentos é todo o mesmo. Iguais. Mesma coisa. Adriano, cara, que papo fantástico, né? Eu acabei de receber no meu ponto aqui que já deu 1 hora de prosa que a gente está conversando aqui. Você acredita nisso? Passou rápido, né? Passou rápido. E que assunto interessante. Demais. Até então a gente não tinha conversado especificamente de um cultivar. E foi muito legal, mesmo porque eu falo que o arroz e o feijão são as estrelas do prato Total. brasileiro, como você bem colocou. Do pobre ao rico,
todo mundo come. É aí Exatamente. que é um dos pontos que todos somos iguais, né? A gente se iguala aí, porque o arroz e feijão, ele sempre está presente. E é muito interessante a gente saber um pouco mais desse cereal que está na nossa vida, aí, no nosso dia a dia, que a gente começa a comer uma colherzinha de arroz. Então, Exatamente. foi muito bom, bastante proveitoso. Você explanou de maneira muito simples, para que todo mundo pudesse entender, e eu adorei a aula. Foi ótima. Foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade de trazer mais informações sobre a cultura do arroz, né? Para quem é um consumidor final, que está nos assistindo, nos escutando, para o produtor que vai utilizar essa cultura, se ainda não utiliza, né? A gente tem essa opção a mais, né? E qualquer dúvida, né? Ou qualquer outra questão mais pontual sobre como cultivar, sobre cultivares, etc., nós estamos à disposição na Embrapa. É nosso dever, nós trabalhamos para a sociedade brasileira atender a todos. Fantástico. Foi muito bom isso também, ele trazer a Embrapa, a importância da Embrapa, você enquanto pesquisador que está lá dentro, acompanhando todas as pesquisas, é muito bom para que a gente tenha mais contato e saiba da importância. Perfeito. E a Embrapa, que é patrimônio, como o Adriano disse, nosso, né, do Brasil, né? É um orgulho nosso ter uma empresa tão de vanguarda que está à frente de tanto desenvolvimento, tanta tecnologia para o agronegócio. Então, Adriano, muito obrigado pelo seu tempo aí, por você ter disponibilizado a sua agenda aí. Eu sei que é cheia, né? O cara dá palestra para o mundo inteiro aí, em 25 idiomas. Mas fantástico mesmo. E eu tenho certeza que quem escutou esse podcast ou quem viu, na hora que vê o arroz, vai lembrar de tanta coisa que está envolvida naquela agulhinha ali. Grãozinho ali, hein? E quem quiser te seguir nas redes sociais, Adriano, como é que faz aí? Você tem um arroba? Tem o Adriano Min, né, no Hotmail. E podem nos seguir, eu estou sempre colocando lá fotos dos campos nossos, dessas viagens nossas por aí, né? E é interessante porque abre a cabeça, a gente vê outras coisas, né, relacionadas à própria cultura do arroz. Então pode seguir a gente lá. Fantástico. Tá certo. E o seu, Lara? Eu ia te fazer a mesma pergunta, mas eu vou falar primeiro. O meu é @larabrito.real. E o seu, Pedro? O meu é @porpedromaia. E o nosso aqui é o @portalagro2. Pode ir lá, dar o seu like lá, segue, compartilha, inscreve no canal aí, né, que você assistiu até agora esse podcast. Essa aula de arroz que você acabou de assistir, no mínimo você tem que inscrever nesse canal aqui e deixar o like, porque isso aí ajuda a gente. É isso aí. E não esquece também de seguir a gente no Instagram, que é @agro2. Eu espero vocês por lá também. E nós aceitamos gentilmente todas as sugestões, todos os assuntos que vocês quiserem ouvir e ver por aqui. Ficou a dica aí. Perfeito. Então, esse foi mais um episódio feito com todo o carinho do mundo pra você e obrigado por você estar aqui conosco. Um grande abraço e tchau! Tchau, tchau.